A língua tem que ser vigiada. O apóstolo Tiago, escrevendo em sua carta, no capítulo 3, versículo 9, ele disse que com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Meus irmãos, a língua é um instrumento de vida e veículo de morte. Ela dá vida e também mata. A língua, meus irmãos, é uma fonte doce e também amarga. A língua, meus irmãos, ela constrói e também derruba. Ela consola e também atormenta. É medicina e também veneno. A língua, meus queridos, apaga a chama do ódio e também provoca grandes incêndios. Tiago diz que se alguém não tropeça no falar, é um homem perfeito. A língua, meus queridos, é um mal que não se pode conter, carregado de veneno mortal. Tiago também diz, lá no capítulo 1, versículo 19, que devemos ser pessoas prontas para ouvir, tardias para falar e tardia para irar. Devemos, meus irmãos, ouvir mais e falar menos. Devemos perdoar em vez de revidar. Devemos, meus irmãos, ter domínio próprio em vez de explodir. Devemos espremer todo o pus da ferida em vez de guardar mágoas. No capítulo 3 da carta de Tiago, meus queridos, há uma descrição minuciosa acerca do poder da língua. Primeiro, a língua tem o poder de dirigir. No capítulo 3, versículo 4, diz assim, versículo 3, ora, se pormos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Versículo 4. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeno leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Amém? Então, meus queridos, Tiago, ele compara a língua ao freio de um cavalo e ao leme de um navio. Tanto o freio como o leme, meus irmãos, são instrumentos usados para controlar e dirigir. O freio controla e dirige o cavalo, e o leme controla e dirige o navio. Um cavalo indócil é um animal perigoso, mas depois de domesticado, meus irmãos, usa sua força para servir. Um pequeno freio direciona um forte animal. Meu irmão, de igual maneira, um imenso navio é conduzido pelas águas revoltas por um pequeno leme. Um navio sem leme seria um veículo de morte e não de vida. Sem a direção, meu irmão, do leme, um navio ele se arrebentaria nos rochedos e provocaria grandes desastres, com muitos prejuízos. É por causa do leme, meus irmãos, que o navio não se choca com as rochas e não provoca desastrosos acidentes. Tiago diz que a língua, um pequeno órgão, tem o mesmo poder do freio e do leme. Ela pode governar e dirigir nossa vida para o bem ou para o mal. Com ela, meus irmãos, podemos nos livrar de terríveis
acidente ou provocar imensos desastres. A língua, meu querido irmão, pode nos conduzir pelas veredas da vida ou nos empurrar para o abismo da morte. Ela pode também nos encaminhar para o desfrute da felicidade ou nos fazer também mesmo amargar as mais dolorosas frustrações. Nós falamos que a língua tem o poder de dirigir. Agora, meus irmãos, Tiago continua no verso 5, continuando no capítulo 3, dos 5 a 10, ele diz que a língua ela tem o poder de destruir. Tiago ele compara também a língua ao fogo e ao veneno. Ele diz que ambos são altamente destruidores. Uma pequena fagulha incendeia toda uma floresta. Vamos ler aqui no verso 5. Ele diz assim, no verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal contido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então, queridos, Tiago, ele diz que a língua tem poder de destruir, sim. Tiago diz que a língua é fogo. Tiago diz que é um mundo de maldade. Ela não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua, meu querido irmão, é mal que não se pode conter, carregado de veneno mortal. Assim como um incêndio muitas vezes se torna incontrolável, Tiago diz aqui que a língua é indomável. A maledicência, meus irmãos, destrói e mata. A boataria espalha-se como um rastilho de pólvora e destrói como um incêndio que se espalha numa floresta. Meus irmãos, um comentário doloroso acerca de uma pessoa pode ser como um veneno mortal que provoca sofrimento e morte. A Bíblia diz, meus irmãos, que a nossa palavra deve ser verdadeira, boa para a edificação e também transmitir graça aos que ouvem. Meus queridos, a história está cheia de exemplos. Exemplos daqueles que usaram a língua para destruir. Quase todos os dias, meus irmãos, deparamos com os destroços provocados pela língua insensata. São famílias destruídas, amizades desfeitas, casamentos quebrados, igrejas divididas. Quantos crimes, meus irmãos, hediondos já foram cometidos pela influência destruidora da língua? Quantas inimizades irreconciliáveis provocadas pela peçonha da língua maldosa? Quantas guerras encarniçadas já foram travadas pela influência da língua venenosa? A Bíblia diz, meu irmão, que o pecado que mais a alma de Deus aborrece
é o pecado da língua mentirosa. O pecado daqueles que semeiam inimizade entre os irmãos. Lá está escrito lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16. Devemos ser, meu irmão, construtores de pontes e não cavadores de abismos. Devemos ser, meus irmãos, ministros da reconciliação e não promotores de discórdias. Devemos ser, meus queridos, pacificadores e não agentes de contendas. Amém, meus irmãos? A língua, meus queridos irmãos, vocês devem ter cuidado com ela, porque se ela é um poder, se a língua tem o poder de dirigir, meus irmãos, ela também tem o poder de destruir. E se a língua tem o poder de destruir, meus irmãos, a língua também tem o poder de alimentar. E é aí, amados irmãos, onde Tiago fala no capítulo aqui 11, ou no capítulo 3, do verso 11. Ele diz que acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce? Então, meus amados queridos, Tiago, ele prossegue em seu argumento dizendo que a língua é comparada a uma fonte. Então, amados irmãos, a língua tem poder de quê? De alimentar. A fonte pode nos saciar e a árvore pode produzir frutos saborosos que nos alimentam. Meus queridos, nossa língua pode ser medicina. Com a nossa língua podemos trazer refrigérios e restauração às pessoas. Podemos também saciar os sedentos e mitigar a fome dos famintos. Meus irmãos, nossos lábios devem destilar mel. Nossa boca deve ser uma fonte de onde jorra palavras de vida. Nossa língua deve ser uma árvore frutífera, onde os famintos encontrarão frutos doces e saborosos. Meus irmãos, nossa comunicação precisa estimular e encorajar as pessoas a viver uma vida plena de Deus. Precisamos ser abençoadores e encorajadores. Nossa língua, meus queridos, deve ser canal de vida e não instrumento de morte. Precisamos, meus irmãos, tratar as feridas e não provocar traumas. Precisamos estender a mão e não pisar naqueles que já estão caídos. Meus queridos, precisamos fazer da nossa língua uma fonte que jorra águas cristalinas e não uma cacimba de água podres. Queridos, Tiago diz que o homem, com sua capacidade, tem domado animais voláteis, terrestres e aquáticos. Porém, a língua ele não consegue domar. Às vezes, meus irmãos, da mesma boca saem louvores a Deus e palavras imorais. Da mesma fonte, meus irmãos, saem águas doces e amargas. Não podemos viver essa contradição. Nossa língua, meus irmãos, precisa estar debaixo do controle do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Nossa comunicação, meus irmãos, precisa ser santa, pura e motivada pelo amor. Nosso relacionamento, meus irmãos, no lar, no trabalho, na escola e na igreja pode ser melhor se usarmos, meus queridos, a língua para a glória de Deus e edificação do próximo. Tudo vai correr bem, tudo vai sair bem.
Tiago, meus irmãos, aqui no verso 9 ao 12, ele faz uma afirmação e depois revela uma incoerência. A afirmação demonstra o aspecto contraditório da língua. Ele diz que com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Meus irmãos, diz Tiago que de uma só boca procede bênção e maldição. Tiago, ele diz que, porém, essa incoerência é uma prática inconveniente. E como é que você, no momento você abençoa, no momento da sua boca só sai palavra de bênção, e outro momento da sua boca sai palavra de maldição. Tiago fecha a questão mostrando a impossibilidade de usar a nossa língua para duas práticas tão contraditórias. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitona? Ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Verso 11 e verso 12. Meus irmãos, nossa língua é fonte de água doce ou salgada? É medicina ou veneno? É veículo para a glorificação de Deus ou ferramenta para amaldiçoar as pessoas? Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode servir a dois senhores. É verdade? O que nos resta, meus irmãos, é pedir que Deus nos ajude a fazer a escolha certa. Porque a língua, ela é um mal. É um mal destruidor. Eu quero finalizar esse devocional citando o Provérbio capítulo 18, versículo 21, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Amém? Que Deus abençoe. Esse foi mais um devocional, O Carpinteiro Jesus.